Olá, pessoal. Nesta aula nós vamos discutir um pouco sobre pacotes. Como é que a gente deve estruturar e organizar melhor nossas classes em Java, de modo a facilitar o reuso e a modularização do nosso sistema. Bom, é muito comum quando a gente está desenvolvendo sistemas, se a gente não utiliza nenhuma forma de agrupamento dos nossos arquivos, no caso de Java, das nossas classes, é muito comum a gente ter um sistema com uma série de arquivos que não estão agrupados, que estão dentro de um mesmo diretório. Em Java existe o conceito de pacotes. O pacote ele surge como uma forma de organizar melhor nossas classes do sistema, de modularizar melhor o nosso sistema. A ideia é que a gente agrupe classes que têm algum tipo de relação e isso nos ajude a organizar a nossa aplicação. Basicamente, os módulos que existem em Java são as classes, que elas agrupam métodos, atributos, construtores, ou seja, elas definem novos tipos, e os pacotes, que é o que a gente vai ver aqui nesta aula. Os pacotes, basicamente, eles definem agrupamentos de classes relacionadas. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma visão de quais são as classes que possuem algum tipo de relação umas com as outras. Quando a gente estiver estudando sobre a arquitetura da nossa aplicação, a arquitetura da nossa aplicação em Java, vai ser mais fácil também a gente perceber a diferença entre um sistema bem estruturado, bem empacotado, e um sistema não tão bem estruturado ou mal empacotado. Tá? Então, só para a gente entender um pouco melhor aqui, imagine que eu tenho esses quadrados aqui são minhas classes e eu agrupo essas classes nos chamados pacotes. Eu agrupo essas classes aqui nos chamados pacotes. A gente vai ver exatamente como é que isso funciona em termos práticos, como é que a gente coloca isso lá no nosso código, tá? E, obviamente, esse empacotamento ele traz uma série de vantagens. Uma dessas vantagens é a facilidade de manutenção do sistema. Por exemplo, se eu preciso alterar uma determinada classe, eu, sabendo que ela foi agrupada em determinados pacotes, em um determinado pacote, fica muito mais fácil de eu localizar essa classe para que eu consiga manter, fazer uma alteração, uma correção, ou até mesmo adicionar novas coisas naquela classe. Tá? Então, só tem vantagens em empacotar as nossas classes. Bom, de forma geral, a sintaxe que a gente utiliza para definir um pacote na linguagem é essa daqui. Existe uma palavra reservada chamada package. Ela é digamos, a primeira diretiva, o primeiro comando que você coloca lá no seu arquivo, no seu .java, né? Então, package, e você coloca aqui o nome do pacote. Né? Cada pacote em Java, ele é associado ou ele gera no nosso sistema operacional um diretório, ou seja, uma pasta lá no nosso sistema de arquivos. Então, por exemplo, esse pacote aqui, nome do pacote, ele vai gerar um diretório chamado nome do pacote, em que dentro desse diretório vão instalar nossas classes em Java. Tá? Aqui tem alguns exemplos, a gente obviamente vai precisar empacotar o sistema e esse pacote, muitas vezes, o nome desse pacote vai envolver um nome composto. Tá? Então, por exemplo, imagine aqui um pacote cujo nome seja exemplos.banco. Note que tem um ponto aqui, ó, exemplos.banco. Isso daqui ele vai gerar para a gente o diretório exemplos/banco, que vai ser gerado dentro do local onde você definiu aquele projeto. Neste caso aqui, eu estou assumindo que o local onde o projeto foi definido foi exatamente aqui, ó, em home/Leandro. Meu projeto foi definido aqui, porém, a estrutura de pacotes do Java vai ser definida a partir desse local onde meu projeto foi definido. Tá? É o que está aqui sendo explicado abaixo. Bom, e se eu tenho aí os meus subdiretórios? Né? Veja, os subdiretórios, ou seja, diretórios, pastas dentro de outras pastas, elas não correspondem a subpacotes. Na verdade, quando a gente especifica um pacote de nome A.B.C, eu não vou assumir que C é um subpacote de B.
Na verdade, o pacote é A.B.C. E na estrutura de diretórios, ele vai, obviamente, criar um diretório A, onde dentro desse diretório A tem uma outra pasta aqui, B, e tem uma outra pasta, C. Mas é importante que a gente tenha essa visão de que não existe uma hierarquia do ponto de vista prático ou do ponto de vista da linguagem de programação entre os pacotes, né? Essa hierarquia, no fim das contas, ela existe porque os diretórios são criados desta forma, mas o pacote em si vai ser ABC. Quando a gente declara uma classe em Java e a gente declara os seus métodos, seus atributos, a gente informa os modificadores de acesso. Então, por exemplo, a gente viu que existe o modificador public, private, seria privado, protected e o default. Como é que fica isso quando a gente está lidando com pacotes? Tá? Então, obviamente, quando a gente declara um pacote e os elementos daquele pacote eles foram daquela classe, eles foram declarados como public, significa dizer que qualquer classe em qualquer pacote pode acessar um atributo ou método marcado como public. Notem que agora a gente tem uma estrutura de pacotes. Então, as minhas classes elas estão dentro de alguns pacotes, né? Bom, esse slide ele resume a relação entre níveis de acesso e pacotes. Então, apenas para recapitular, para o nível de acesso público, ou seja, as classes, os métodos e atributos que são declarados como público, qualquer classe em qualquer pacote podem acessar esses elementos, ou seja, atributos e métodos marcados como público. O nível de acesso default, que é o que quando você não declara nenhum tipo de nível de acesso, atributos e métodos default podem ser acessados por qualquer classe dentro do mesmo pacote. Então a gente precisa ter as classes dentro do mesmo pacote para conseguir acessá-los. O protected é praticamente igual ao default, exceto que existe uma condição a mais aqui, que é os métodos podem ser acessados via herança, ou seja, eu posso ter uma classe fora do pacote, porém ela herda de uma outra classe e possui elementos protected, métodos ou atributos, e esses métodos ou atributos podem ser acessados de uma subclasse. A gente vai ver ainda, no decorrer deste curso, o conceito de herança, e isso aqui vai ficar mais claro como é que funciona. Por fim, o private, que seria o acesso privado, ele permite apenas que elementos dentro da própria classe, onde os elementos, atributos e métodos, né, foram declarados, apenas os elementos dentro da própria classe podem acessá-los. Bom, e como é que a gente faz para declarar os pacotes em Java? A gente já viu usar o package. E se eu quiser utilizar classes que estão declaradas em outros pacotes, aí é onde entra a diretiva do import. A gente vai ver aqui algumas formas aqui para importar classes em Java. A primeira delas seria quando você quer importar, por exemplo, um tipo específico. Imagine que eu tenho um tipo chamado nome do tipo. Esse tipo está no pacote chamado primeiro.pacote e esse aqui seria, por exemplo, o nome da minha classe. E esta seria a diretiva para eu conseguir importar este tipo. Import, eu coloco o nome completo da classe. Quando a gente fala colocar o nome completo da classe, significa o nome da classe logo após o nome do pacote em que ela foi declarada. Tá? Então, isso daqui seria o nome completo da classe. Tá? Bom, eu posso também fazer uma importação de de todas as classes, todos os elementos que dizem respeito àquele meu pacote, como por exemplo seria esse caso aqui, onde eu tenho um import do pacote ponto
asterisco. Isso aqui significa que eu estou importando todas as classes, todos os elementos, né? Classes, interfaces, que a gente vai ver ainda o que enum, que fazem parte desse primeiro ponto pacote. Tá? Uma outra coisa aqui importantíssima é a gente evitar dependências cíclicas. O que significa isso? Uma dependência mútua. É quando você, por exemplo, declara um pacote, que é o caso aqui do exemplo, o pacote A.B. Eu tenho aqui um pacote C.D e no meu pacote A.B eu mandei importar todos os elementos do pacote C.D. E lá no pacote C.D, eu também mandei importar todos os elementos do pacote A.B. Isso pode gerar problema, principalmente de manutenção de código. Você tem o que a gente chama de dependência cíclica, que é um elemento depende, um elemento A depende de um elemento B, vou desenhar aqui, e o elemento B depende do elemento A. Tá? Você gerou um ciclo aí. Isso aqui pode dar problema de manutenção e uma série de outros efeitos colaterais. Então é importante evitar esse tipo de dependência cíclica, tá ok? Bom, lá no Eclipse, que seria a nossa ferramenta de desenvolvimento padrão, a gente pode fazer a estruturação de pacotes de forma automática. Quando a gente cria uma classe lá no nosso ambiente, é possível você já informar aqui o nome do pacote. Tá? E dentro do próprio Eclipse, é possível também você, com atalhos, né, fazer a importação durante a sua codificação, apertando aqui o Ctrl espaço, por exemplo, né, ou até mesmo você declarar classes sem ter informado ainda o import, ou seja, eu estou usando uma classe do pacote X, mas eu não importei ainda essa classe, aí eu posso pressionar essa combinação de teclas Ctrl Shift O, que é o que ele chama de Organize Import. Seria uma forma rápida e prática para você organizar todos os imports de uma determinada classe. Então ele vai percorrer o seu código e todas as classes que não foram importadas, ou seja, que estão com algum tipo de erro de compilação, ele vai lá e importa automaticamente. Tá? Ainda sobre pacotes e dentro do próprio ambiente Eclipse, a gente tem duas formas de visualizar esses pacotes, tá? A gente, dentro do próprio ambiente, né, um dos painéis é esse painel aqui, o Package Explorer, e a gente pode, vindo nessas opções aqui, ó, na opção aqui do lado, né, tem essa setinha aqui, a gente pode escolher o tipo de apresentação do pacote. Ou o tipo hierárquico, ou seja, ele vai mostrar assim, fica parecido com a nossa estrutura de pacotes de diretório de um sistema operacional, né? Ou ele mostra assim, de forma plana. E lá na opção do Eclipse, se tiver em inglês, seria flat. Então, ele vai mostrar aqui, de fato, o nome de cada pacote, que é o correspondente ao que a gente vai usar na diretiva de importação. Tá? Particularmente, a depender de como o projeto está estruturado, essa visualização aqui hierárquica, ela é um pouco mais natural, talvez. A gente consegue enxergar de forma mais clara, né, os elementos, as estruturas que foram definidas. Né? Normalmente a gente define pacotes por entidades, por ramos de negócio. A gente vai discutir um pouco sobre isso lá na aula de arquitetura. Tá bom? Bom, por fim, a linguagem Java ela possui diversos tipos pré-definidos. Aqui a gente lista alguns exemplos, né, de pacotes pré-existentes na linguagem. Então, aqui, por exemplo, tem pacotes, o java.net, tem classes que são utilizadas para você acessar recursos na web, né, fazer acesso à internet, manipulação de data, hora e etc. Tem o pacote java.time, ou seja, todas as classes e interfaces que dizem respeito à manipulação de data e hora, e que são pré-definidos na linguagem, se encontram nesse pacote aqui, java.time. E tem diversos outros pacotes aqui relacionados com banco de dados, suporte a objetos distribuídos, arquivos, que seriam, por exemplo,
o pacote java.nio, né, que seria um pacote que você pode utilizar para manipular arquivos, manipulação de strings, java.lang, enfim, java.util seriam vários utilitários que existem na linguagem Java. São exemplos de empacotamentos. Imagine se as classes do Java não estivessem empacotadas. Elas ficariam dentro de um único diretório, um único pacote. Seria muito mais complicado de você utilizar. Então, é um recurso importante para a organização do seu código, para facilitar o reuso e a modularização, né? Aqui tem também, a gente vai deixar nos slides alguns links, né, sobre documentação, né, de pacotes de bibliotecas em Java. Então aqui alguns links para que vocês possam acessar, né, exemplos de uso, né, do pacote java.time. Aqui seria um dos links para vocês darem uma olhada. É importante vocês praticarem. É muito comum na aplicação ter tipos data, hora e similares, tá bom? Bom, em resumo, a gente discutiu um pouco aí nessa aula sobre a importância de estruturar o sistema em pacotes, a cláusula package, que é usada para definir um pacote, como é que eu importo esses pacotes, né? Tem diferentes formas. A gente discutiu também um pouco sobre o impacto de pacotes do ponto de vista de visibilidade de declarações, né? A gente viu lá public, protected, etc. Aí comentamos um pouco também aqui sobre os pacotes da biblioteca Java, né? Então, ficamos por aqui. É importante que a gente tenha esse entendimento muito claro de como é que a gente pode e deve empacotar as classes do nosso sistema. Ok?